repente aí, a gente já tinha conversado, né, Daniel, de repente ir até a universidade para dar uma aula, e até o tema era esse mesmo. Mas que bom que a gente teve essa oportunidade de uma forma diferente, né? Com a mesma qualidade. Né? Eu tenho feito dado algumas aulas via Zoom ou via qualquer outro dessas plataformas. Eu acho que a qualidade ela é assim, quase a mesma coisa. Eu sinto um pouco de falta da interação, né? Que na hora que eu projeto a minha tela aqui, eu não consigo saber, não consigo olhar para a cara de vocês, né? E eu acho que dá para fazer, mas eu não sei fazer isso ainda. Mas tirando esse contato pessoal, eu acho que o resto não deixa nada a desejar. E complementando o que o professor Daniel falou, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Eu acho que provavelmente vocês combinaram de fechar os áudios aí, mais pela questão da velocidade de conexão, né? Do que por participar. E aí, Daniel, eu vou te pedir para você me falar se tiver alguma pergunta, você me interrompe. Também, se alguém quiser perguntar alguma coisa que não queira deixar passar, abre o áudio e me interrompe, tá, gente? Pode deixar. É uma aula, obviamente, né? Mas é uma troca de informação, como toda aula é. A gente troca muito e não se acanhe também se vocês quiserem parar para perguntar alguma coisa, tá? Se de repente for algo que eu vou falar mais para frente, aí eu aviso, a gente conversa mais adiante. Tá bom? Feito assim, Dani? Combinadíssimo. Legal, legal. Então eu vou projetar aqui. Você faz umas inserções de vez em quando, viu, Daniel? Só também para eu saber que as coisas estão andando, porque a internet, né, cara, às vezes a gente fica à mercê. Deixa eu só fazer uma outra coisa. A gente fica, às vezes, à mercê da conexão e não sabe que ela parou, né? Sim, eu aviso, pode deixar. Vamos lá. Ok, acho que vocês estão vendo a minha tela aí, né? Daniel? Peraí. Tá vendo certinho. Eu não sei como fazer para ver a minha câmera aqui, mas tudo bem. Então, se eu estiver fora do quadro, de repente, você me Não, tá tudo avisa, certo. ou Aqui se a eu gente consegue estiver ver vocês dois. atrapalhando a foto, aí também você me avisa. Daqui às vezes, como a gente monta essa aula, essa apresentação para uma aula presencial, né? Às vezes o vídeo Sim, ali fica em cima da imagem. pode ficar tranquilo, que aqui no Meet o seu vídeo não aparece aqui, fica só a sua tela compartilhada. Fica tranquilo. Que legal, que bom. Gente, então, de novo, é um prazer estar com vocês. O trabalho que vocês têm feito aí com a Liga é fantástico. Colocar esse número de alunos numa sala de aula virtual é uma coisa realmente impressionante. Eu tive algum tempo como docente oficialmente registrado numa universidade. Eu dei aula aqui na Unimes, que é uma universidade de Santos, por 13 anos, e acabei me desligando há uns 4, 5 anos atrás. Fiquei na pós-graduação por mais uns 3 ou 4 anos também como docente, e me desliguei também. Então, hoje, eu me dedico basicamente ao consultório. Eu tenho uma outra atividade paralela com a odontologia também, que é um laboratório de prótese focado em estruturas metálicas de prótese removível, mas obviamente, eu vou citar aqui, mas não é o objeto da aula. E eu divido meu tempo com consultório, com laboratório, mas eu também, assim, acho que ser professor é algo que fica enraizado na gente, né? Então, eu continuo fazendo material, eu gosto de escrever, publico não muito, né, na medida que o clínico consegue publicar, mas isso também me dá um subsídio para poder falar de coisas clínicas também, que eu acho que vai interessar para vocês. Pelo menos vai ser o objetivo da minha aula, tentar passar para vocês informações que vocês possam usar aí no dia a dia. Eu imagino que nem todos sejam formados, né? Alguns estejam um pouco mais longe, alguns mais próximos, e alguns já formados também. Creio que tenha já colegas com algum tempo também de profissão assistindo. Então, se eu conseguir que vocês melhorar, né, ou colocar alguma coisa aí para facilitar o dia a dia de vocês, eu já vou ficar muito feliz. Eu trabalho com um grupo de prótese aqui em Santos, que é o GEROS, que é o Grupo de Estudos em Reabilitação Oral de Santos. Eu coloquei aqui a conta no Insta, tá? A minha conta também está aqui embaixo. Se vocês quiserem marcar, postar alguma coisa e marcar também, eu vou achar muito legal. Eu não vejo muito, tá? Mas eu vejo sim, e eu agradeço a todos vocês. Essas interações são muito legais.
E eu vou conversar com vocês hoje sobre a utilização de recursos digitais em reabilitação oral. E o que nós podemos usar para ter previsibilidade e melhorar os resultados. Tá? Daniel, vou interromper um pouquinho. Eu tenho quanto tempo, Daniel? Mais ou menos, só para não extrapolar? Até 2 horas, Vagnão. Fique à vontade. Então tá. Deixa eu só tirar o som aqui. Nossa, então... Um pouquinho, gente, que isso aqui não é para estar com som nenhum. Foi, agora. Então, a gente acompanha a evolução dos recursos digitais e eu vou falar para vocês, até como um testemunho. É muito difícil a gente acompanhar todos os avanços em todas as áreas. E quando a gente começa a olhar rede social, principalmente, né? Ou mesmo cursos, congressos, eu espero que essa aula não dê essa impressão para vocês, o objetivo não é passar essa impressão de que a gente não consegue, ou que a gente não sabe, ou que é tudo muito difícil, ou que é tudo muito caro, e não, tá? Pelo contrário, esses recursos digitais, eles vieram, ou eles têm aparecido para facilitar o trabalho, mas principalmente eu vou falar muito disso para melhorar a previsibilidade. Então, a gente conhecer o final do tratamento, e principalmente o paciente também ter uma boa noção do que vai ser o final do tratamento, para que nos oriente nos passos que são os mesmos, eu vou falar bastante isso com vocês, para chegar nesse resultado de uma forma mais aproximada e mais rápida. Né? Então, quando a gente consegue chegar de uma forma mais rápida, isso também se traduz em eficiência e em retorno financeiro, que é o que a gente também quer. Né? Não é proibido a gente falar de retorno financeiro, porque a odontologia é uma profissão nossa, né? Acaba que a maioria dos dentistas se apaixona por ela, e aí deixa um pouco de lado essa parte empresarial, que é muito importante. Mas, de novo, ela é importante, não dá para a gente abdicar disso. Então, se a gente consegue ter uma produtividade maior e um retorno maior também, um retorno melhor, isso traduz em satisfação e felicidade no trabalho da gente no dia a dia. Então, nós estamos vendo aqui uma série de imagens, né, que a gente está vendo imagem de scanner intraoral, aqui no meio, imagem de um planejamento 3D para implantes, eu vou falar um pouco sobre isso também. Aqui a gente está vendo alguma coisa sobre alinhador, próteses removíveis, aqui em cima uma imagem de um escaneamento. Então, de novo, isso tudo é necessário para eu trabalhar com a odontologia digital, né? Eu nem gosto muito de falar em odontologia digital, porque a odontologia ela é a mesma, né? A odontologia digital ainda não é uma especialidade reconhecida pelo CFO, ou se eu perdi aí o bonde da história recentemente, pode ter sido considerado, mas eu gosto de falar em recursos digitais, né? Então, esses recursos digitais, eles são todos necessários, eu não consigo, de repente, contornar, usar uma parte e não ter que usar tudo, ou seja, eu preciso comprar scanner, eu preciso comprar fresadora, né, eu preciso sentar para fazer o desenho, eu preciso ter todos os softwares para fazer planejamento virtual, para fazer desenho, ou eu consigo fazer isso sem mudar muita coisa no meu consultório? O que acabou trazendo à tona esses recursos, né, ou assim, o que a gente vê que mais divulgam, mais carrega o nome aí dos recursos digitais, eu acho que o que fez a grande diferença foi o planejamento cirúrgico virtual, está até errado aqui embaixo, cirúrgico virtual, tanto para cirurgias ortognáticas ou cirurgias orais menores e maiores, mas principalmente para cirurgias com implantes, como vocês estão vendo no vídeo aqui, né? Então, o planejamento 3D para instalação de implantes, ele permite que a gente tenha de novo essa previsibilidade e opere o paciente antes de colocar a mão nele. Então, eu consigo aqui sobrepor o arco, né? Então, vamos falar aqui que pode ser um modelo do paciente, por enquanto, né? Não necessariamente precisa ser escaneado da boca. Eu tenho um modelo e eu consigo sobrepor em cima de uma informação que é o DICOM. Eu vou voltar um pouquinho aqui o vídeo, ó, tá? Obtido através de uma tomografia Cone-Beam, então que a gente consegue ver todo o desenho aqui, ó, da gengiva, o contorno da gengiva,
o contorno ósseo, eu consigo ver o melhor lugar para posicionar o implante, consigo ver aonde vai sair, onde vai ser a emergência desse implante, para planejar se vai ser parafusado, se vai ser cimentada, tá? E tudo isso no ambiente 3D, de novo, no computador, antes de operar o paciente. Isso, para quem está chegando agora na odontologia, já é uma coisa corriqueira, mas para quem já trabalha há muito tempo, é uma coisa fantástica. Eu acompanhei tudo isso, eu tive essa oportunidade de acompanhar essa evolução e fazendo e trabalhando também com implantes, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar com implantodontia, o primeiro implante eu instalei em 2001. Nós não tínhamos nem tomografia, até existia, né? Mas não tinha a tomografia computadorizada Conibim. Tinha os tomógrafos médicos, ou a tomografia ela podia ser feita através de aparelhos também de raio-x, os tomográficos, desculpa, os panorâmicos principalmente, mas era algo que expunha o paciente a uma quantidade de radiação muito grande. E não tinham essa qualidade que a gente tem hoje. E também não havia a possibilidade de sobrepor o arco, sobrepor os modelos e alinhar com os DICOMs. Então, essa possibilidade, esse recurso fez com que a gente ganhasse muito em qualidade. E a partir daí, né, outras aplicações também os recursos digitais foram aparecendo. Então, a gente está falando aqui de implantodontia, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, tá? A gente vê o final. Então, a gente consegue ver também com o modelo, com o projeto alinhado com o modelo inicial. Então, eu estou vendo aqui aonde os implantes vão sair em relação ao projeto que eu já tenho. Então, se eu quero fazer uma prótese parafusada, eu coloco em uma posição. Se eu quero fazer uma prótese cimentada, eu posso mudar um pouquinho essa posição. Mas, vejam, esse modelo verde, o paciente já está com os dentes, ele já tem o projeto pronto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, quando o paciente precisa de implante, é um vídeo um pouco acelerado, é colocar os dentes para ele, tá? Então, aqui vocês estão vendo o uso de um software. Esse software é gratuito, chama Mesh Mixer, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, tá? Então, a gente primeiro coloca os dentes no ambiente virtual, para depois levar essa informação para o software e planejar a melhor posição do implante em relação ao dente que eu instalei previamente. Como é que está a boca do paciente? Não tem nada. Eu nem pus a mão nele ainda. E como é que a gente fazia antigamente? Mandava para o laboratório para ele fazer um enceramento, né, físico de 2 dentes, o que demora um tempão, para ele fazer, mandava para a gente, para fazer um guia tomográfico. E isso hoje é muito mais rápido, e de novo, mais confiável e mais previsível. Vocês viram aqui um vídeo acelerado do lado esquerdo, do projeto de 2 dentes aqui. Esse vídeo, eu gosto de falar, eu tenho orgulho de falar isso, porque fui eu que fiz esse projeto. Eu não trabalho muito com softwares, mas o Mesh Mixer eu fiz um curso e eu tenho um domínio razoável sobre ele. É limitado, né? Não é nem um software odontológico, o Mesh Mixer. Ele é um software para trabalhar com malhas 3D, mas tem um grande professor, que é o Ricardo Kimura, que domina demais e acabou transformando, né, essas ferramentas, ou ele minimizou a informação das ferramentas para o uso odontológico. Eu fiz um curso com ele e acabei também me apaixonando por isso. E brinco de vez em quando, né, de desenhar, mas não faço muito porque a gente acaba investindo um tempo que poderia ser de trabalho no consultório em projetos, e aí a gente precisa pesar se realmente vale a pena fazer ou demandar ou delegar esse serviço para alguém que faz melhor e mais rápido que a gente. Mas, enfim, esse desenho, eu certamente hoje faço aí em 4, 5 minutos. Um protético bom para inserar esses 2 dentes, ele vai levar mais ou menos 1 hora. Né? Um protético bom, e eu que não mexo muito em software, faço em muito menos tempo. Então, um protético bom que trabalha com software e entende dele, faz isso muito rápido. Né? De novo, quando a gente faz isso mais rápido, a gente consegue aumentar a produtividade, né? Ganha tempo, e aí, no caso do protético, ele vai ganhar mais dinheiro, mas também vai poder baixar um pouco o preço, baixar o custo do trabalho. A gente já observou que isso tem acontecido, tá? Então, do lado, de novo, do lado esquerdo do projeto, do lado direito ainda o projeto, mas agora aqui eu tenho os dentes,
vocês estão vendo tanto o modelo digital quanto a tomografia dele, tudo alinhado, e o projeto da instalação dos implantes, tá? Nós também temos usado muito aqui em Santos, mas também a gente vê, né, não é um privilégio nosso, o uso desses recursos digitais para confecção de próteses totais. Então, vocês estão vendo a montagem dos dentes, né, que a gente faz um articulador semi-ajustável sobre o rolete de cera, então, montagem num ambiente virtual, então o posicionamento dos dentes, a seleção já foi feita, né, tamanho, a forma, a maneira da cor agora não importa, e a partir daí é feito também o desenho da base da prótese total. O que vocês viram ali mais ao fundo, aqui, onde vocês veem aqui, é um modelo de trabalho, ou um modelo funcional já. Então, ele se relacionando com os dentes, e a base vai preencher esse espaço, tá? E também é tudo feito no ambiente 3D. E uma vez que eu tenho esse desenho pronto, eu posso fazer a impressão 3D, que é a que vocês estão vendo aqui do lado direito, tá? A impressão 3D da base e dos dentes separados, depois a gente faz uma colagem, ou a fresagem com o sistema CAD/CAM da base e também dos dentes separados depois da colagem. A fresagem produz uma prótese muito melhor em qualidade, mas também muito mais cara. A gente tem investido bastante nas próteses totais impressas, porque o custo é mais baixo e a gente pode e espera que em um curto espaço de tempo a gente consiga popularizar mais, né? Para que mais pessoas tenham acesso a ela. Daniel, tudo bem aí? Tá me ouvindo? Tudo ótimo, Vagnão. Segue o jogo, Legal. tá tudo bem. Para próteses removíveis, né, até eu falei para vocês, eu tenho um laboratório, chama Digital Cromo, tem um sócio aqui que é um excelente protético, que é o Pierre, um dos melhores que eu já vi trabalhar. E nós temos trabalhado então no fluxo digital. Então, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ó, uma vez que a gente tem o modelo já escaneado e ele é levado para o ambiente virtual, todo o desenho da estrutura é feito no software, tá? Depois que a gente desenha, vocês estão vendo aqui do lado direito já a estrutura pronta, né, um arquivo dela, ela pode ser impressa em resina calcinável e vai para a fundição, e aí volta novamente para o fluxo normal das próteses removíveis, mas isso faz com que a gente ganhe muito tempo e que ganhe muito em qualidade também, porque o software ele consegue fazer algumas análises que é muito difícil para o técnico fazer a olho no delineador. Consegue, né? Mas tem que ser muito treinado e tem que estar muito atento. E o software ele ajuda nisso também. Ele chama atenção para áreas de interferência, principalmente, falta de retenção, entre outras coisas. Então, a gente também usa para isso, né? Mas, voltando agora, né, a gente continua em reabilitação oral, claro, falando de prótese total, prótese removível, mas acho que voltando um pouco mais para a área de interesse, né, vocês estão na Liga de Dentística, eu acho que isso vai ser muito mais aproveitável, né? Como que a gente consegue usar esses recursos, então, para fazer um trabalho de reabilitação, né, mas voltado à dentística ou voltado à estética? Então, a gente tem utilizado alguns recursos, eu vou mostrar aqui um desenho para vocês, depois eu vou passar isso um pouco mais pausadamente, tá? Mas do lado esquerdo, vocês estão vendo a imagem de um escaneamento de face. Eu não sei se isso já é rotina para vocês, né? Como a evolução é muito rápida, a gente não consegue acompanhar todos, né? Então eu gosto de perguntar e também de entender. E se não for, gente, não tem nada demais. O escaneamento de face a gente faz com celular hoje, ou com tablet, tá? Se vocês têm um celular, eu acho que do S9, do S10 para cima, e do iPhone, agora não sei se é o 10, não, iPhone X para cima, vocês vão conseguir fazer escaneamento de face com a mesma qualidade que eu vou mostrar para vocês aqui. É diferente, o escaneamento de face é diferente do escaneamento intraoral, né? Que requer um scanner que tem um custo muito mais alto. Não que esses celulares sejam baratos, né? Mas são muito mais acessíveis. A gente está falando de celular aí caro, mas na casa de 4, talvez 5 mil reais, creio eu. E um scanner intraoral está na casa de 100, 150 mil reais, né? Então, acho que é um hardware aí muito mais caro e que, lógico que vai agregar muito, mas a gente precisa pensar bem se vale a pena comprar ou não, tá? Eu já
adianto para vocês que eu não tenho scanner intraoral, tá? Mas eu trabalho com odontologia digital pra caramba, eu quero mostrar para vocês como eu faço isso, como estar inserido nos recursos digitais sem precisar investir, tá? Ou pelo menos sem precisar investir agora. Então, vocês estão vendo aqui a imagem de um escaneamento de face, e aqui, olha, na parte central, vocês já estão vendo o que a gente chama do STL, né? Ou do escaneamento de boca, ou da boca do paciente em 3D, alinhado já com o escaneamento de face, tá? Então, a gente tem aqui uma montagem, vou voltar aqui um pouquinho, gente, me desculpa. A gente tem aqui, ó, a montagem já em articulador, e eu vou voltar a falar com vocês sobre isso, tá? Sobre montagem em articulador. A gente, sim, monta em articulador semiajustável no ambiente virtual, tá? E isso é possível e é muito usado e é muito confiável. Então, aqui vocês estão vendo a regulagem do articulador, não dá para ver, obviamente não dá para ler, né? Ângulo de Bennett, de guia condilar, você consegue modificar esses ângulos se quiser. Ele sai no set padrão, né? 30-15, mas é possível fazer isso. Tem diversos articuladores que podem ser usados, até os totalmente ajustáveis, tá? Aqui a gente está usando um semi-ajustável porque fica mais fácil, a gente tem mais intimidade com ele, tá? Então, a montagem, checando aqui como é que está a questão dos guias, tá? E a partir daí, da conferência da montagem articulador, o técnico começa a fazer o desenho. Então, o que vocês estão vendo aí é uma delimitação, uma demarcação de borda, tá? E isso é feito num software, no caso que vocês estão vendo é o Exocad, tá? Que é o mais conhecido, é um software voltado para a odontologia, ele tem uma série de recursos interessantes, mas também é um software caro, o set com todos os módulos necessários para se trabalhar com todas as áreas de prótese do Exocad, vai sair aí em torno de uns R$70 mil mais ou menos, tá? Uma média. Tem um software que chama Nemotec também, que é muito bom, deve estar mais ou menos nessa faixa, que é um concorrente do Exocad. Aí o que eu falei para vocês antes é o Mesh Mixer, que é um software gratuito, vocês podem baixar, mas ele não é odontológico, então ele não é tão intuitivo, demanda um pouco de conhecimento para conseguir trabalhar com ele, tá? Então vocês estão vendo aqui agora o enceramento digital, tá? Então aqui é o protético, o Guedes, o Roberto Guedes, que está fazendo esse caso, é ele que está aqui ao fundo também, é um grande parceiro, excelente protético. Então ele está fazendo aqui todo o design virtual com base no escaneamento de face e também em fotografias, como eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui ao lado a gente está vendo um caso muito semelhante, tá? Só que aí agora é um caso de dentes posteriores, também um caso estético, mas principalmente funcional, porque é um caso onde a gente tem um ajuste de dimensão vertical de oclusão. Então, eu vou parar só um pouco o vídeo da esquerda, a gente viu da direita. Então, aqui o técnico que fez foi o Leonardo Faro, excelente profissional também, gosto muito do trabalho dele. Os dois são de Santos, né? Mas se vocês quiserem procurar por eles no Instagram, na internet, eu acho que é legal ver, porque eles são realmente diferenciados. E como hoje tudo todos estão perto, né? E eu vou mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar muito com a internet. Caso alguém queira conhecer o trabalho deles, eu acho que vale muito a pena. Então, aqui o enceramento digital. Pensem, quanto tempo não demoraria para o protético fazer esse enceramento todo no modelo, gotejando cera, checando guia, dente a dente? Olha, posso dizer para vocês que demoraria aqui o protético com experiência, pelo menos um período, se não demorasse um dia inteiro para fazer isso. E aqui, eu estava com ele, quando ele fez esse processo todo, demorou em torno de 40 a 50 minutos para desenhar todo esse arco, tá? Já com a dimensão vertical ajustada onde a gente queria. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele está diminuindo, ajustando o tamanho dos dentes, tá? Então, esses dois softwares são o Exocad, então esse é um grande recurso que a gente tem. Eu vou adiantar um pouquinho só o vídeo do lado esquerdo, ó, tá? E no final, a gente consegue ver o projeto em relação à face do paciente. No fluxo analógico, no fluxo normal, se a gente pode falar assim, não tem essa condição. A gente faz o projeto em 2D, manda para o laboratório, ele faz o enceramento,
e a gente, do enceramento, vai direto para a boca, né? Para fazer o mockup, para fazer o protótipo, o try-in daquele enceramento. E se não tiver bom, tudo bem, você pode ajustar na boca, você pode ajustar o enceramento, manda para o laboratório, volta de novo um segundo enceramento, faz um outro mockup. Eu fiz desse jeito, gente, por muitos anos. Tá? Eu tenho trabalhado dessa forma que vocês estão vendo na tela, que eu vou mostrar no restante da aula, há mais ou menos 5 anos, 6, dessa forma com escaneamento de face, com foto, mais ou menos isso. Até então, a gente está falando aí de 2014, 2015, até então, eu fazia no fluxo tradicional. Fazia o desenho, depois que eu aprendi a desenhar, antes eu nem isso fazia, mandava para o laboratório, ele fazia lá o enceramento com base no que ele achava, nem via a face do paciente, às vezes via uma foto. Então era tudo muito mais primitivo, posso dizer assim, e a gente dependia muito de sorte e de qualidade do trabalho do protético. Muitas vezes ele também era um herói, né? Mas era muita sorte também. Os trabalhos ficavam bons demais, mas a gente demorava mais tempo também. Porque nessas idas e vindas, né, de laboratório, as consultas iam se passando. Hoje eu consigo checar pelo celular, ele me manda um vídeo pelo WhatsApp, eu consigo checar uma imagem dessa, eu consigo checar um vídeo desse, e já falo para ele, olha, o Guedes, coloca o incisivo 1 milímetro para cima aí, os 2 centrais, tira um pouco da ponta dos caninos, eu quero que você abra um pouco mais o arco para fechar o corredor bucal. E ele já faz isso no projeto, já me manda de novo. O paciente está em casa, eu nem vi o paciente ainda. Então, essa previsibilidade, como a gente está vendo aqui embaixo, que para mim é um grande diferencial, gente. Essa é a palavra-chave, a previsibilidade. A gente conseguir fazer tudo antes de ver o paciente. O tempo do paciente na cadeira ser o mínimo possível. Aí para ele é muito melhor, o encantamento é maior. Né? E quando ele vê aquele resultado do projeto, depois o resultado final do trabalho, ele fica muito mais encantado também. Então, o que realmente mudou na odontologia? A gente está falando de previsibilidade, de recurso digital, mas na odontologia mesmo, né? Esse senhor que vocês estão vendo aqui, tem que chamar de senhor, porque ele é mesmo, mas é um grande amigo, é o Dr. João Vieira de Moraes. Ele foi meu professor na graduação, me ajudou no meu mestrado demais, me ajudou nos meus casos, no meu começo de carreira. É seguramente o melhor dentista que eu já vi trabalhar. E eu aprendi muito com ele, então eu também gosto de colocar, porque eu sempre faço um agradecimento público a ele por tudo que ele fez por mim, extremamente dedicado na carreira. Hoje ele está aposentado, infelizmente, né? Falo para ele que ele devia voltar, porque pelo menos as aulas, né? Voltar a dar aulas, porque ele precisa espalhar mais o conhecimento que ele tem. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. João Vieira no consultório dele durante alguns anos em São Paulo. Ele estava já finalizando, ele que estava querendo aposentar e eu estava querendo trabalhar. E aí eu atendi alguns casos com ele. E o que eu percebi quando eu estava lá no consultório dele é que eu não conseguiria chegar ao nível dele num curto espaço de tempo. Né? Mas me impressionou vendo essas radiografias porque os pacientes dele voltavam para retorno, passavam comigo, faziam avaliação, às vezes trocavam uma coisa, trocava outra. Fazia implantes, principalmente nos pacientes dele, porque ele não chegou a trabalhar com implante. Mas vejam o grau de justeza dessas coroas aqui, ó, tá? No pré-molar. Olha a adaptação da coroa no molar, ó. Tá? Aí eu venho aqui para baixo, do lado esquerdo, ó, uma MOD, provavelmente uma MOD aqui, tá? Cimentada, gente. Tem muita dificuldade para fazer isso hoje. Olha aqui, ó, no superior, no pré-molar, o molar, os 2 molares, né? E eu falava para ele, doutor João, é impressionante o que o senhor fez nesses pacientes. E isso ele já tinha feito, estou falando que eu trabalhei lá, vamos falar de 2005 a 2010, os pacientes já tinham 30 anos com trabalho na boca. Ele tinha feito em 1980, 1990, né? E ele não usou scanner, ele não usou scanner de face, ele não usou tomografia, Dicon, né? Ele usou material de moldagem. Sabe qual material ele usou? Que ele usava e usou até o final da carreira? O Optosil Chantopren, que é um silicone por condensação. Então, o material bem trabalhado, ele permite que a gente faça realize um trabalho de excelência também, né?
E para isso a gente precisa ter critério. Então, eu vejo que é uma confusão comum das pessoas, né, dos colegas, principalmente, de que achando que usando o scanner os problemas vão desaparecer e não vão. Na verdade, eles aumentam. Porque o scanner ele acaba tendo uma acurácia, não vou dizer maior que os materiais de moldagem, né, mas a gente consegue ampliar muito mais na hora e ver as falhas de preparo, o que é uma vantagem para quem é cuidadoso, né, mas que também mostram para a gente e faz essa visualização faz com que a gente tenha que melhorar o nosso trabalho. Então, ele não veio facilitar, né, também não veio dificultar. O que a gente precisa ter em mente é que os cuidados com afastamento gengival, cuidado com preparo, com polimento de preparo, né, para dentística, com acabamento, eles têm que ser os mesmos, tá? Então, a gente pode voltar aqui falando um pouco da tomografia com IBIM, né, que eu acho que foi um grande diferencial quando apareceu, e a gente está falando no Brasil aí mais ou menos 2003, 2004, 2005, quando os primeiros aparelhos que eram os... Ixi, agora fugiu o nome. Não vou lembrar agora, mas os primeiros tomógrafos com IBIM, eles chegaram e mudaram a forma que a gente encarava, principalmente em ortodontia, porque a gente conseguia trabalhar num ambiente 3D, então com mais previsibilidade. E o formato, eu queria que vocês gravassem aqui, ó, o formato é Daikon, tá? Então, o que a gente obtém no tomógrafo, com IBIM, também nos exames de ultrassom, é um arquivo bruto, chamado Daikon, que não pode ser alterado, é um arquivo volumétrico, é como se eu pegasse um armário, tá? E eu conseguisse fazer um escaneamento desse armário e montar ele no ambiente 3D com tudo que ele tem dentro, com todas as camisas, todas as calças, todos, né, os objetos que estão guardados dentro dele, da forma organizada do dia que eu fiz essa aquisição de imagem, tá? Então é um volume que me permite não só ter a parte externa, como eu também consigo enxergar a parte interna desse volume, tá? Por isso que é um arquivo extremamente pesado. A gente não consegue nem mandar uma tomografia por e-mail, tem que subir para a nuvem e baixar depois no outro micro. Os sistemas CAD/CAM, gente, eu vou voltar a falar sobre tudo isso, tá? Então, eu só estou passando para vocês quais são esses recursos que vocês vão ter que entender, tá? Vou voltar aqui ao a tomografia computadorizada com IBIM, é um recurso digital importantíssimo, tá? Os sistemas CAD/CAM também são, a gente pode colocar que é um recurso importantíssimo, tá? Então, o que eu faço no sistema CAD/CAM? Eu faço o desenho, que é o design, e faço a manufatura, tá? Então, eu consigo desenhar e consigo produzir uma peça, por exemplo. Que peça? Qualquer uma. Posso fazer uma base de prótese total, um provisório, uma coroa, um pilar para implante. A gente fala agora de materializar uma peça no CAM que foi desenhada no ambiente CAD, né? O CAD é o desenho no ambiente virtual. Eu posso fazer isso a partir de um escaneamento de boca, posso fazer isso a partir de um escaneamento de modelo. Eu posso moldar, escanear o modelo, levá-lo para o ambiente virtual, faço o desenho no ambiente virtual e materializo essa coroa, tá? Então, faço esse desenho aqui, ó, do ambiente virtual, virar uma coroa. E, por fim, o scanner intraoral. Essa evolução foi mais recente. A gente está falando do sistema CAD/CAM, já deve ter também aí bem uns 20 anos, que de uma forma ou de outra, a maioria dos dentistas e laboratórios já trabalha com o CAD/CAM, né? A gente fazia em cima de modelos. E o scanner intraoral começou a chegar de uma forma aberta no Brasil a partir de 2014. Nós já tínhamos aqui a Sirona instalada, né? Tinha o Bluecam, acho que a Omnicam já estava no Brasil também. Mas a Sirona ela é um sistema fechado, né? O que não é nenhum mal, tá, gente? Eu falei um mas aí, mas não é nenhum mal. Eu sou fãzaço da Sirona. É um baita sistema. Mas como ele era fechado, ele acabou não se popularizando para os profissionais que não tinham o Sirona, né? E com o aparecimento dos scanners do sistema aberto,
isso se tornou mais acessível. Então, para quem não entende muito, né, um sistema fechado que era o Sirona, hoje ele também é um sistema aberto, era assim, o meu scanner só pode enviar informação para o meu software de desenho, que é da Sirona, e esse desenho só pode ser exportado para a minha fresadora, que é da Sirona. Então, aqui, eu vou voltar só uma imagem, tá? Como a gente fazia nesse sistema CAD/CAM. Eu mandava para o laboratório, e aí o meu protético escaneava o modelo e ia para o software de desenho dele, que era qual? X, né? Podia ser o Exocad, Nemotec, tinham vários outros. Existem vários outros, né? Esses são os mais populares. Mas era um sistema aberto. O meu protético podia trabalhar com ele a partir de qualquer escaneamento, tá? Aí de boca tinha que ser um outro que não fosse Sirona, né? Qualquer escaneamento, mas principalmente de modelos, tá? Então, com o aparecimento e a popularização do scanner intraoral, a gente teve aí um salto em qualidade, principalmente em relação a tempo e também qualidade, tá? A literatura já mostra para a gente que a qualidade do scanner intraoral se equivale à de um silicone por adição, tá? Bem feito, um escaneamento bem feito e uma moldagem, um molde bem feito também. Não pensem, eu não quero que deixar essa impressão de que é fácil fazer o escaneamento intraoral, tá? Mas a curva de aprendizado ela é menor do que o do molde. Então, é mais fácil a gente treinar para fazer um bom escaneamento do que treinar para fazer um bom molde, tá? Mas eu acho que um dentista, ele tem que ter as duas coisas no seu arsenal. Alguns casos eu moldo, alguns casos eu escaneio aqui no consultório, tá? E eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. Quando eu faço esse escaneamento de boca, eu obtenho um arquivo, tá? Ele também é tridimensional, mas ele é diferente do DICOM, como eu falei para vocês, que é o ponto DCM. Isso é muito importante para a gente conseguir entender o que eu vou falar daqui para frente. Cada scanner, eu nem vou entrar no método de ficar falando de tipos de scanners, diferença entre eles, que eu acho que isso é legal, né? Mas talvez seja um nível mais avançado, mas eu acho pouco importante, né? Porque todos, ou a maioria, quase todos, são muito bons, se equivalem, uns têm algumas vantagens, né? Principalmente em relação a software, não tanto a hardware, mas nós temos bons scanners no mercado. Eu posso citar aqui a própria Almken, a Sirona lançou um mais novo agora, que eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, mas nós temos o Trios da Trishape, o CS 3600 da Carestream, também está chegando no 3700, temos o Virtu da Straumann, tem esqueci agora um outro. Bom, enfim, tem vários, tá? E, de novo, eles se equivalem, e cada scanner, ele obtém um formato diferente. Então, o escaneamento que eu obtenho com o Trios da Trishape, ele tem um formato diferente da Sirona, que tem um formato diferente da Carestream. No entanto, todos eles têm uma linguagem comum, que é o STL. Isso é muito importante, gente, tá? O STL é uma linguagem de triângulos. Tem uma certa divergência em relação ao nome do STL, né? Mas também isso não importa para a gente. O que nós temos que saber é o que ele é e como ele funciona. Então, vocês estão vendo aqui um vídeo, ó, tem um modelo superior, um modelo inferior, tá? São STLs. E aqui o desenho de uma prótese fixa, tá? Aqui eu tirei a cor do modelo e coloquei na malha de triângulos, tá? Ele vai aparecer de novo, mais para frente vai aumentar, e eu vou fazer uma pausa no vídeo. Vocês estão vendo aqui em preto é a malha de triângulos. É a mesma coisa, só que sem cor e com uma malha, tá? Então, olha aqui, agora sim, aumentei. Eu vou pausar o vídeo. O STL é um arquivo tridimensional formado pela interposição e conexão de vários triângulos. Cada triângulo está num plano diferente. E com isso, eu obtenho essa imagem tridimensional. Quanto mais triângulos eu tiver, normalmente, melhor ou maior qualidade tem a imagem. Isso não é uma regra, mas normalmente a gente pode falar que acontece desse jeito. Só que o STL ele difere do DICOM, porque o STL é uma casca. O DICOM, lembra que eu falei do armário, né?
O Daikon, ele obtém toda a informação que está dentro do armário também. O STL não. O STL é só o armário por fora. É só a casca. E ele não tem espessura e não tem volume. Isso que é o mais interessante. Você consegue manipular no ambiente virtual, mas ele não tem medida. Ele é 0,000000000. Então, a gente não consegue imprimir um arquivo STL se a gente não der uma espessura suficiente para ele. Tá? Então, tem essa malha de triângulos. E em cima dessa malha é que o laboratório, ou o dentista, né, no caso, vai trabalhar. Então ele consegue modificar essa malha. Ele consegue abaular, consegue puxar, consegue recontornar, criar novas malhas, fazer o relacionamento dessas malhas. Então, desenhos. É um desenho tridimensional, computadorizado. Tá? Então a gente está vendo os arquivos de novo, tá? A superposição dos triângulos do STL. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dani, alguma pergunta aí? Não, tudo na paz, tudo tranquilo. Só reforçando, o Dr. João Vieira é um monstro. Legal, você pôde conhecer ele também, cara. Nós tivemos muita sorte, viu? Eu ainda pude trabalhar com ele, cara. Eu sou abençoado por isso. Me considero abençoado. Então, o que a gente pode falar desses recursos, né? Em termos práticos? Nós melhoramos em qualidade? Sim, a gente pode dizer que sim, com sistemas CAD/CAM, né? E aí, alguém pode falar, poxa, mas Wagner, você não acabou de falar, né, que a odontologia é a mesma, né, que nós temos que fazer as mesmas coisas, os preparos são praticamente iguais, né, tem alguma diferença? O Daniel é expert nisso, o Daniel escreveu um livro sobre preparos, é óbvio que tem algumas diferenças, mas que eu digo que eles são iguais na questão do cuidado, das espessuras, né, e cuidado no afastamento, na cópia desse preparo, no tratamento da dentina, é a mesma que a gente tem que fazer depois do preparo, o cuidado com os provisórios. Então, isso que eu digo que a odontologia ela é a mesma, né? Mas a qualidade melhorou no sentido de a gente também conseguir trabalhar com materiais que antes não eram, que antes a gente não conseguia, como por exemplo a zircônia, né? A zircônia não é possível manufaturar a zircônia sem ser pelo sistema CAD/CAM. Tá? Não dá para inserar manualmente a zircônia e injetar. Eu preciso fazer isso no ambiente virtual. Então, eu tenho um ganho de qualidade quando eu falo que eu posso trabalhar de uma forma melhor com materiais que eu não podia antes. Eu também consigo trabalhar com esses materiais com uma qualidade de estrutura mais confiável. Vou mostrar para vocês, né? Quando a gente fresa um bloco, esse bloco é feito de uma maneira industrial, né? Com uma pressão adequada, com controle dos cristais que estão dentro do bloco, que é diferente de uma injeção ou uma estratificação onde a gente depende muito mais do técnico, dos passos técnicos que ele está fazendo ali. E também na qualidade da cópia, né? A gente, usando o scanner de uma maneira adequada, na maioria dos casos a gente consegue uma qualidade de cópia, eu diria, mais confiável do que os moldes, tá? Porque, de novo, os moldes a gente precisa de muito critério para ter um modelo extremamente confiável. Você não pode perder tempo, você não pode perder na questão da descontaminação, você não pode deixar bolha no modelo. Então, o scanner ele facilita muito para a gente nessa questão da qualidade. A gente ganha na velocidade de uso, porque se eu escaneio, no caso agora aqui, que eu estou dando lá para vocês, eu mando para o laboratório, daqui 10 minutos ele pode começar a trabalhar, já no meu caso. Então, se a gente tem um procedimento que depende muito de prazo, como por exemplo, facetas, né? Facetas é um tratamento que é interessante a gente começar a terminar logo, porque o provisório normalmente ele é muito débil, né? Ele não fica tão bom. Eu gosto muito de usar resina bisacrílica para fazer provisório, ela fica só encaixada, o paciente tem uma qualidade, ele tem uma queda na qualidade de vida, então quanto mais rápido a gente conseguir terminar, melhor. Então também tem esse ganho, e principalmente na questão do desenho, como eu falei para vocês, né? Se eu vou inserar 10 facetas na mão, eu vou gastar muito, eu digo, o laboratório protético vai gastar muito mais tempo do que se ele fizer o enceramento no ambiente virtual. Tá? Então aumenta essa velocidade, e principalmente aumenta a previsibilidade, como eu falei para vocês antes. Isso, para mim, é o mais importante, tá? A qualidade é legal, a velocidade é legal, mas a previsibilidade é o que fez a diferença, principalmente porque eu trabalhei muito antes da chegada desses recursos.
Quando a gente fala em previsibilidade, a gente fala em validação, né? E o que é validar? A validação a gente já fazia antes, né? Eu vou ter as imagens, então, da mesma forma como a gente sempre fez, e eu continuo fazendo desse jeito, fotografias, eu uso um protocolo reduzido de fotos hoje, porque eu uso também o escaneamento de face, tá? Mas eu acho que o protocolo de fotos é extremamente importante, aí vocês podem individualizar, fazer o completo, fazer um reduzido, mas eu trabalho ainda com fotos, faço muitas fotos no consultório, então aqui a gente tem as fotos do sorriso, né? Aqui uma foto com a boca aberta, enfim, temos outras imagens que podemos fazer, e eu também gosto muito de trabalhar com vídeo, tá? Porque o vídeo ele me dá a dinâmica, né? Não, aqui nas fotos a gente tem as posições estáticas, mas eu não sei se esse sorriso é o sorriso máximo dele, se eu consigo ganhar um pouco mais, se ele levanta mais de um lado do que o outro quando ele fala determinadas palavras, ou quando sorri, e o vídeo me dá essas informações, né? Então, eu posso falar, nós aqui em Santos, né, no Gero, nós achamos extremamente importante trabalhar com os vídeos. Inclusive, tem alguns planning centers, né, que são os lugares que fazem os planejamentos, caso vocês queiram terceirizar, né, para não ter que desenhar, ou laboratório de prótese. Tem alguns que não trabalham nem mais com fotos, trabalham só com os vídeos, uma foto frontal, né, acho que são 2 ou 3 fotos, e com os vídeos. Então, o vídeo ele vem ganhando bastante importância também no planejamento. E com essas informações, a gente vai para fazer o desenho 2D, tá? Então, aqui é o que a gente chama de DSD raiz, né? Lá no PowerPoint, no Keynote. Eu gosto de fazer ainda desse jeito, não faço tanto quanto eu fazia antes, eu vou mostrar depois o porquê, mas essa semana eu fiz 2 casos assim, eu tenho prática com isso, então eu faço bem rápido. Talvez para quem queira começar agora, fazer no PowerPoint ou no Keynote seja um pouco mais complicado, né? Porque tem aí uma curva de aprendizado com as próprias ferramentas dos softwares que a gente precisa aprender a manipular melhor, né? E hoje nós temos ferramentas mais simples, que nos dão esses resultados de uma maneira mais fácil, tá? Mas, de novo, eu gosto bastante ainda de trabalhar com o DSD raiz, faço as medidas, né? E aqui, essa imagem, ela é de um caso um pouco antigo. O que nós fazemos anteriormente? Medíamos aqui o quanto nós queríamos aumentar, então aqui na incisal, né? Um pouco mais para baixo, em torno de 1 milímetro, aqui no lateral, meio milímetro, dali para trás fica menos confiável, mas a gente pode colocar aqui, né? A régua para fazer algumas medidas. Aqui eu estou vendo que vou ter que fazer um recontornamento gengival no 24, no 25, né? No 25. E isso, para a gente, já mudou demais, porque antes do Christian Kochman e a equipe dele desenvolverem o DSD, a gente fazia com base no que o protético achava, né? Nas fotos, e ele encerava no modelo e mandava para fazermos um mockup. E quando a gente começou a usar isso, é um mérito gigantesco. O Christian Kochman realmente ele mudou a forma de nós vermos os nossos casos, né, e todos que vieram a partir dele aí, mas ele foi o grande precursor disso. Nós podíamos mandar isso para o laboratório e aí sim o técnico já tinha alguma referência para fazer um enceramento manual, né, de todos os dentes. Então acho que aqui a maioria de vocês já deve conhecer, né? Eu tenho um modelo de gesso montado no articulador, faço as fotos, mando para o laboratório, falei para ele quanto que eu quero que aumente em cada dente, e ele fez o meu enceramento, e a partir daqui, a gente vai para a validação em boca, tá? Daqui, vou voltar só um pouquinho, gente. Tudo isso que eu mostrei para vocês, nós fazemos ainda hoje, tá? Talvez nós não façamos mais, talvez não, nós não fazemos mais o modelo de gesso e enceramento físico, tá? Isso já faz algum tempo que eu não tenho aqui no consultório, porque isso realmente, eu acho que vai ser não vou dizer uma perda de tempo, mas um desperdício de tempo. A gente tem ferramentas para fazer um trabalho melhor e mais rápido do que esse, tá? Então, tirando o modelo de gesso encerado, tudo o resto a gente faz. Então aqui eu tenho, voltando para a parte de aquisição de imagens, né? Nós fazemos fotos, e aí falando dos recursos
digitais. A foto, normalmente, ela vem no formato JPEG ou BMP. Eu tenho os vídeos, né, que também normalmente vem no formato MP4 ou MOV. Tem outros formatos para vídeos também, para imagens, que são os mais corriqueiros. O escaneamento intraoral, que é que vocês estão vendo aqui, no formato básico, que é o STL, que é aquele de triângulos. Então, faltou falar para vocês, independentemente do tipo de scanner que é usado, se é o Trishape, se é o Sirona, ou se é o Carestream, cada um tem o seu formato, mas todos eles exportam no STL, tá? De novo, que é aquele formato com a malha de triângulos, e é um formato monocromático, isso também é importante. Com o STL eu não consigo ver cor, tá? Mas, para o laboratório, isso é pouco importante, porque a primeira coisa que o protétipo faz quando você manda para ele um arquivo de escaneamento intraoral é colocar no monocromático, porque dá para ver melhor as diferenças de contraste, tá? Então, não tem problema de ser monocromático. E aqui, vocês estão vendo do lado direito, que sou eu, né, o escaneamento da minha face, também no formato básico, mais comum, o STL e o OBJ, sendo que STL não tem cor, então seria essa mesma imagem, só que em escala de cinza, e o OBJ, sim, ele tem cor, tá? E aí nós usamos tudo isso, todas essas informações, para fazer um desenho 2D, e aqui o escaneamento de face e o escaneamento intraoral para fazer um desenho tridimensional. E aí isso vai para o laboratório, vocês viram já esse vídeo, né? Isso vai para o laboratório, e o protético com base nessas informações que nós passamos, eu vou botar só um pouquinho o vídeo aqui, tá? Escaneamento de face, com fotos também. Eu já passei para ele o quanto eu quero aumentar. Ele pode usar aquelas réguas que a gente conversou antes, que são do começo do LSD, para fazer o enceramento digital no ambiente, o enceramento no ambiente virtual. Então, ele já sabe que eu quero aumentar o incisivo milímetro para incisar, ok. Só que ele não vai encerar no modelo, ele vai inserar no ambiente virtual. Tá? Então, ele obedece aquelas recomendações, por isso que a gente sempre ressalta que é importante fazer aquele desenho 2D para orientar o desenho 3D, senão ele acaba fazendo da cabeça dele. Então, de novo, a demarcação dos dentes que ele vai inserar. Eu vou adiantar o vídeo, até porque nós já vimos esse vídeo. Tá? E no final, eu tenho essa imagem validada, tá? Então, a mesma coisa que a gente conversou antes, tá? Ele manda para mim, eu dou um ok, e aí nós vamos para a fase seguinte. Tá? Agora sim, fase seguinte. Eu posso fazer uma impressão 3D desse modelo. Eu vou voltar um pouquinho para a imagem anterior, tá, gente? É um vídeo. Desculpa. Então, no final, eu obtenho esse enceramento dele, ele exporta isso num formato STL e eu consigo fazer a impressão desse modelo, já não o modelo inicial, mas o modelo com o projeto já pronto, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, nessa imagem, é o projeto pronto. Então, a gente estava acostumado a ver o modelo em gesso recoberto com cera. Então, aqui, pensa que o modelo em gesso com a cera, eles viraram uma coisa só, que é o meu projeto. Então, de novo, eu vou agora duplicar esse projeto da mesma forma como eu fazia com o modelo em gesso encerado e vou usar resina bisacrílica. Eu gosto bastante de fazer desse jeito. Uso a resina bisacrílica para poder fazer a prova. Desculpa, a gente vai voltar um pouquinho. Para poder fazer a prova em boca, tá? Uma outra maneira ao invés de imprimir o modelo, fazer a impressão só do projeto. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é a diferença entre o projeto e o modelo inicial. Desculpa, gente. E o projeto, desculpa, é a diferença do projeto para o caso inicial do paciente. Então, a boca dele está aqui em cinza no modelo impresso, até para uma prova só, e o meu projeto foi impresso, tá? Então, vocês estão vendo do lado direito aqui só as casquinhas, ó. E aí eu posso levar isso em boca e fazer a prova
fazer a validação sem precisar usar resina bisacrílica, tá? Isso fica encaixado na boca do paciente. De uma forma ou de outra, o importante é validar, tá? Então, fiz o projeto, eu tenho em cima as fotos iniciais e aqui as fotos do projeto, tá? Ah, olha, achei que ficou um pouco grande, né? Realmente ficou um pouco grande central, a gente pode diminuir. A gente pode diminuir aqui na boca, como vocês vão ver depois, ou a gente pode diminuir no projeto, mas é muito mais fácil, porque no projeto eu dou uns cliques lá, falo para o protético ajustar e ele faz isso de uma maneira muito rápida, tá? Diferente da cera, que a gente tem que, às vezes, destruir tudo e começar tudo do zero de novo. Tá? Eu vejo o que está bom, o que está ruim, ajusto e valido. O que é a validação? Principalmente, é eu já saber como vai ficar esse caso. Eu já estou identificando o que pode ficar bom, o que pode ficar ruim, que tipo de preparo eu vou ter que fazer para chegar nesse resultado final. Tá? E, de novo, gente, antigamente era no escuro. A gente não sabia como ia ficar. Dependia muito da experiência do protético e do profissional. Tá? E, principalmente, o paciente está vendo como vai ficar. Então, ele já tem uma boa noção do resultado final. O alinhamento da expectativa do paciente com o profissional acho que talvez a coisa mais importante que tenha no tratamento, porque às vezes a gente acha que vai ficar muito legal, ou sabe o quanto aquilo vai ficar muito legal, e o paciente também sabe o quanto aquilo vai ficar muito legal, só que o que ele está imaginando é muito maior, ou às vezes inatingível. E quando ele só vê isso no final do tratamento, né, a gente só tem duas opções. Ou terminar e ele ficar insatisfeito, ou voltar e começar tudo do zero. Então, essa validação faz com que a gente consiga equilibrar, né, ou calibrar de novo essa expectativa do paciente com a possibilidade técnica que a gente tem. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês uma sequência de um caso com os percalços dele. Tá? Esse paciente é aquele que a gente estava encerando o arco inferior, então ele já está com restaurações provisórias aqui em resina composta. Vou mostrar mais para frente como a gente chegou nesse ponto, tá? Ele já teve aqui também restaurações em resina composta nos dentes superiores, ele já teve um aumento de dimensão vertical que a gente tinha planejado. O que acabou acontecendo é que esses dentes ficaram um pouco fora de posição no sentido ápico-incisal. Então, ele usou o aparelho ortodôntico para conseguir colocar esses dentes um pouquinho mais para baixo, melhorar principalmente na relação da gengiva marginal, tá? Mas o planejamento dele, digital, nós já fizemos antes disso, antes do tratamento ortodôntico, até por causa desse planejamento digital, nós decidimos fazer orto no paciente. Então, vocês estão vendo aqui o caso inicial, isso vai para o laboratório, e ele faz aquele DSD que a gente conversou ali atrás, com o desenho no PowerPoint, no Keynote com as réguas, no software. Então veja aqui embaixo, isso ele gravou no celular e me mandou, por isso está tremendo um pouquinho. Tá? Esse aqui foi feito no Smile Designer da TreeShape. Tá? Então veja a diferença de qualidade, não é só aquele contorno, né? Eu vejo textura, eu vejo brilho nesses dentes, a cor muito mais próxima dos dentes do paciente. Então, com isso, eu consigo aumentar a previsibilidade mais ainda, e eu posso fazer o paciente participar disso. Né? Mando isso pelo WhatsApp, e nesse caso especificamente, quando o laboratório me mandava esse desenho, eu já mandava o paciente para ele ver o que ele tinha achado, se ele gostava, se aquilo o agradava, e a gente consegue agilizar todo esse processo até antes de começar o enceramento. Né? É claro que a gente precisa ter uma preocupação quando a gente manda isso para o paciente, né, porque ele pode querer esse resultado no final do tratamento, mas a gente faz ali um texto para ele dizendo que isso aqui é uma simulação, né, e que pode ser que a gente não chegue nesse resultado, mas é uma previsão, sim. Tá? Vejam como a gente consegue fazer esse Smile Design de uma maneira muito mais simples. Tá? No software, gente, isso leva, sei lá, 10 minutos para fazer, com essa qualidade que vocês estão vendo. Tá? Aqui a gente tem a foto inteira do rosto do paciente, eu só seccionei para preservar, né, a identidade. E a partir disso aqui, desse desenho, é que o laboratório, então, começa a fazer
o planejamento e o desenho 3D do caso que a gente quer, mas eu já vi foto, eu já vi simulação, já aprovei, já gostei, agora posso pedir para o laboratório fazer. Lembre-se que sempre que eu mando para o laboratório para ele desenhar no ambiente 3D, no software, ele vai começar a me cobrar. Né? Então, quanto menos ele trabalhar, mais barato fica para mim também. E uma vez que o desenho está pronto, ele manda, como eu falei para vocês, um link, né? Esse aqui é um link do Exocad, um print screen do meu celular aqui, com o caso inicial. Eu vou mostrar para vocês isso em dinâmica, já em outro caso, tá? O caso inicial, ele manda o caso final, e eu falo para ele, olha, gostei, pode mandar ver, tá? Então, ele dá a sequência no caso, depois que a gente aprovou, que já viu de novo esse trabalho pronto, né? Ou pelo menos ali o planejamento. Então eu aprovei o trabalho, ele mandou o link pelo celular, eu falei que estava legal, e ele fez a impressão do modelo, numa impressora 3D, tá? Aí eu dupliquei esse modelo com silicona por adição, coloquei resina bisacrílica e levei à boca do paciente. Então o que vocês estão vendo aqui é o mockup, o protótipo, o train em posição. Vejam que a linha, ó, aqui a gente já está caminhando para o final do caso, né? Como a gente conseguiu fazer a correção do contorno gengival dos dentes anteriores. Isso aqui já é pós-orto, tá, gente? Esse caso demora um pouquinho de tempo. E aí, depois que eu faço isso, coloco a resina bisacrílica, peço para o paciente falar, faço fotos, faço vídeo. Normalmente eu não deixo ele olhar no espelho, no começo, pelo menos, mostro os vídeos para ele, para que ele tenha essa experiência numa distância social, porque se ele chegar perto do espelho, ele vai ver que está com algumas falhas, tem bolha, a cor não fica tão legal, tem excesso, né, perto da gengiva, e isso pode estragar a experiência dele. Então, primeiro eu faço fotos e vídeos, mostro para ele, depois ele pode até olhar no espelho se ele quiser, tá? Então a gente valida, eu gostei, ele gostou, eu consigo chegar nesse ponto, ok, então vamos adiante. Começa a fazer os preparos, tá? Eu gosto muito de preparar sobre o mockup, tá? Aí eu consigo usar aquelas brocas em roda, que eu acho que vocês devem conhecer, que me dão controle da profundidade do preparo. Por quê? Se eu quero fazer uma faceta, como nesse caso aqui, com 0,5 milímetro, não significa que eu tenho que desgastar 0,5 milímetro do dente. Significa que eu tenho que ter 0,5 milímetro da parte externa da minha faceta até o dente. Tá? Então, em muitos casos, o desgaste ele é mínimo ou nem existe. Né? E a gente sabe, eu acho que o professor Daniel deve ter falado muito com vocês sobre isso, que é extremamente importante para o sucesso de qualquer restauração a gente ter esmalte. Né? Lógico que quando a gente não tem, acaba fazendo do mesmo jeito, mas quando tem esmalte, quando a superfície de esmalte está preservada, a possibilidade de sucesso ela é muito maior. Quanto mais esmalte tiver, melhor. Então a gente faz esses preparos de uma maneira bastante conservadora, porque eu estou considerando o final do preparo. Tá? Uso então as brocas em roda, tem 0,3, 0,5, 0,7, aí, dependendo do tipo de material e também dependendo do tipo de substrato que vocês têm no dente, vocês vão aumentar essa espessura ou não, tá, de desgaste. E faço aqui o aplanamento, né, finalizo o preparo e faço um primeiro escaneamento. Tá? Posso moldar? Pode também, tá? Mas vocês vão ver a vantagem que tem de usar um scanner nessa hora. E aí, se alguém perguntar, puxa, Wagner, mas você falou no começo da água que você não tem, no começo da aula que você não tem scanner, né? Eu não tenho mesmo. Mas a gente pode, e lógico que isso depende muito do local, né? Eu falo isso para pessoas que moram em vários lugares do Brasil, mas isso está cada vez mais acessível. Eu creio que na maioria das localidades hoje a gente já consiga ter um serviço de scan delivery ou scan service, tá? Então eu alugo o scanner de uma clínica, aqui em Santos tem algumas clínicas que fazem isso, tem profissionais que fazem isso em São Paulo, tem pessoas que nem são dentistas, que compraram o scanner para poder fazer esse delivery, e aí você paga por hora, normalmente, ou por paciente, depende depende da pessoa que está alugando para você. Aqui eu pago por hora. Então eu chamo esse paciente, porque estou fazendo 12 dentes para ele, aqui acho que são 12, 10 ou 11 ou 12 dentes para ele, puxa, vale a pena eu investir nisso, né? Porque é difícil moldar 12 dentes e ter uma qualidade boa de moldagem nos 12 ao mesmo tempo. Porque eu tenho um molde só,
eu tenho que acertar os 12. O scanner não é exatamente assim, a gente pode escalonar de uma maneira muito mais previsível essa cópia dos preparos. Então, eu faço um primeiro escaneamento, tá? Sem muito cuidado, não estou muito preocupado com forma, estou preocupado com a relação maxilomandibular, sim, com a forma, mas não com detalhes. Presta atenção, eu não fiz ainda o afastamento gengival aqui, vocês vão entender o porquê, tá? Lembre-se que aqui vamos falar que são 12 dentes, tá? Que está fazendo, entre coroas e facetas. Eu fiz esse primeiro escaneamento e eu vou fazer a checagem dos preparos. Então, como que a gente faz normalmente essa checagem, né? Ou como eu fiz durante muito, muito tempo? Moldava com silicona por condensação o modelo do projeto, o modelo encerado. Então, aqui vocês estão vendo um corte, né? Eu fazia um corte no dente que eu queria preparar, ou em todos os dentes que eu queria preparar. Então, se eu vou fazer 12 dentes, normalmente eu fazia 12 cortes, ou fazia 3, 4 muralhas de preparo, como essa aqui. Depois eu levava na boca do paciente, seguindo-se o preparo, para medir aqui com uma sonda milimetrada quanto eu tinha de espessura do meu projeto para a superfície dentária. Eu acho que isso aqui também todo mundo conhece. E eu faço isso também, tá? Mas eu não faço só assim. A silicona, ela me dá um bom início de orientação, tá? Mas, para eu ter realmente uma previsibilidade e também uma rapidez na checagem do preparo, eu gosto de utilizar o scanner. Aqui vocês estão vendo a mesma coisa, a mesma filosofia, só que em vez de moldar, duplicar com silicone o modelo do projeto, foi feito aqui um guia de preparo impresso, tá? Então, funciona do mesmo jeito, como se estivesse encaixando aqui aquele molde de silicona, né? Só que como é feito com resina, em impressora 3D, o custo fica mais alto. A gente fez alguns casos aqui, legal, usamos bastante, mas o custo inviabiliza. Então, a gente parou de fazer desse jeito, esses guias de preparo. E a gente tem feito de uma maneira virtual, tá? Então, vocês estão vendo aqui o projeto do caso. Só que por trás desse modelo do projeto, eu já tenho o modelo dos preparos, tá? Então, eu vou adiantar o vídeo, ó, e vocês vão ver que o modelo do projeto vai ficar um pouco transparente. Eu vou dar um pouco de transparência nele, tá? E olha só aparecendo os preparos ali no fundo por transparência. Vocês estão vendo? Bom, vocês não podem responder, né? Então, eu acho que vocês conseguem ver, tá? Então, eu vou agora fazer uma janela de corte nesses dois modelos, tá? Assim, a gente só está vendo um, mas eu tenho dois aí. E o que a gente está vendo aqui, eu vou pausar um pouco, ó. Ele vai ficar melhor, acho que eu vou puxar essa imagem para o centro. Tá? Eu tenho uma janela de corte como se tivesse feito uma fatia aqui, né? Ou com uma tomografia, né? Quem está acostumado a ler tomografia também está mais acostumado com essas imagens, tá? Então, o que eu estou vendo aqui? O meu projeto, tá? E por dentro aqui, o meu preparo. Tá? Então, eu consigo agora fazer as medições de uma maneira paramétrica, que é o que vocês vão ver aqui, e confiável de cada porção do meu preparo. Aí isso eu faço na hora. Aí se eu percebo, vejam aqui, ó, do lado direito, tá? Ó, tô vendo que ali tem 1,111 milímetros. E olha o quanto a gente consegue de precisão. Vou olhar lá na incisal. 3,127. É claro que é só dessa fatia. Então eu preciso agora caminhar com essa janela de corte por todos os dentes para fazer a medição. À medida que eu vou caminhando aqui para a esquerda, ó, a medida vai também mudando, tá? Mas eu preciso também alterar aqui a angulação da minha janela de corte, tá? Então, eu vou fazendo isso para cada segmento do dente. Aqui eu já adiantei um pouquinho, ó. Estou vendo lá na cervical, 0,522. Lembra que eu falei que eu queria fazer com meio milímetro? Ó? Aqui eu consegui espessura mínima. Tá? Ótimo, excelente para mim. Pô, e aqui onde eu tinha 1,22? Talvez ali eu nem tenha desgastado. O dente do paciente já podia estar naquela condição. Então, eu consigo essa espessura mínima e, obviamente, em alguns lugares pode ser que eu tenha um pouco mais de espessura, porque são locais onde eu não toquei com a broca. Tá? Essa é uma forma muito melhor de se fazer essa checagem de preparo. Eu consigo fazer tanto com o scanner da Tri-Shape, então aqui a gente está vendo uma janela de corte. O CS3600 da Carestream também faz isso. Os outros scanners,
Eu sei que o da Cirona também faz, agora os outros eu não tenho essa experiência, eu não tenho tanto contato com tantos scanners assim. Mas eu creio que, se não tem hoje, eles vão ter em breve, porque isso acontece dessa forma. À medida que uma empresa lança uma melhoria, a outra vai lá, vai atrás e copia e melhora também. Então lembre-se sempre de observar, se vocês estiverem interessados em scanners, observar os softwares e as possibilidades com cada software. Eu gosto demais da Treeshape e da Carestream também, mas eu acho que a Treeshape ela dá uma série de soluções clínicas práticas que eu não consigo ver ainda com os outros scanners, tá? E eu também consigo ver a espessura que eu tenho, né, ou a folga que eu tenho para o dente antagonista através de um mapa de cores. Ó. Então, vocês estão vendo aqui um molar que foi feito um preparo, tá? Tudo que está aqui nesse tom de laranja, ó, tem 0,37 de espessura. Então, aqui eu tenho 0,37. Aqui eu tenho um verde, ó, tem mais do que 0,88, tá? O amarelo está na casa aí de 0,71. E o vermelho? O vermelho eu tenho menos do que 0,3, provavelmente, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é a distância do preparo para o dente antagonista. Então, o scanner ele já me dá essa informação. Poxa, se eu vou fazer uma coroa e eu tenho menos do que 0,3 na superfície oclusal, é óbvio que isso não vai dar certo. Eu preciso modificar esse preparo. Ou eu vou ter que desgastar um pouco mais, eu aprofundar o preparo, ou eu vou ter que ajustar o dente antagonista, né? Porque eu não tenho espessura. Ainda que eu vá fazer uma coroa de zircônia monolítica, eu preciso de mais espessura, meio, para começar a correr pouco risco, né? Menos do que meio é muito arriscado, mesmo com zircônia, numa superfície oclusal. A gente gosta de trabalhar aí com 0,7 para mais. Então, isso é uma coisa que a gente só consegue fazer com o scanner. Porque como que no ambiente analógico, como é que a gente faz? A gente tem que preparar, manda para o laboratório, e quando chega no laboratório, o protético liga e fala assim, olha, Wagner, não tem espessura aqui, cara, você vai ter que ajustar o seu preparo. Aí tem que chamar o paciente de novo no consultório, uma outra consulta, repreparar, moldar de novo, né? Dá bastante trabalho para fazer isso. E aqui vocês estão vendo, ó, um vídeo de como a gente pode mudar essa régua aqui do lado, tá? Esse mapa de cores, estão vendo? Ó? Então, eu estou colocando uma espessura maior para ficar em verde, né? Desculpa, uma espessura menor, né? E agora uma espessura maior, então eu consigo modificar. E aí, na prática, como é que isso funciona? E como é que a gente tem usado muito aqui? Vocês viram desse jeito, né? No caso de um dente posterior, que a gente quer ver o espaço para o antagonista, mas aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de como a gente executa isso com dois modelos. Um modelo do projeto, então não estou pensando no antagonista, né? O antagonista, ele é fácil de você pensar nele quando você está no molar e você está medindo a superfície oclusal dele em relação ao outro dente. Mas se eu estou fazendo duas coroas, um superior e um inferior, que são antagonistas, e o scanner vai me dar a diferença de espaço para o preparo do dente superior. Então, tem algumas falhas aí. O interessante é a gente medir a espessura do preparo em relação ao projeto, tá? Então, vocês estão vendo aqui o modelo do projeto, tá? Que é esse cinza. Ele está alinhado com o modelo que eu obtive do escaneamento intraoral, o modelo dos preparos, que é esse aqui, mais azulzinho, tá? Então, vamos lá. Eu estou tendo um alinhamento, aí eu vou colocar aqui um mapa de cores. Eu pausei o vídeo. Tudo que eu tenho em verde tem menos do que 1 milímetro. Tá? Infelizmente, as cores elas não ficaram muito didáticas, teria que ser ao contrário, né? Então, o que está me dando o alerta aqui é o verde, tá? E o que está me dando folga é o vinho. Então, tudo que eu tenho menor do que 1 milímetro, eu estou em verde. Então, ele está comparando o espaço entre os dois escaneamentos. Tá? O inicial, que é o do projeto. Aqui, então, eu escaneei paciente com provisório. E o modelo que está aqui por baixo, que vocês estão vendo, que é o escaneamento dos preparos. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer coroas em zircônia, com copa em zircônia, coberto com cerâmica feldspática, tá? Então, qual que é o mínimo que eu tenho que ter? O mínimo dos mínimos. 1 milímetro, mas assim, correndo já risco, né? Trabalhando com 0,3 de espessura na zircônia,
com 0,7 de espessura na cerâmica feldspática, já não está muito bom. Mas, ok, com menos de 1 milímetro eu não consigo trabalhar. Então, onde eu tenho aqui menos de 1 milímetro, eu tenho que desgastar. E onde eu tenho uma folga, né, onde eu tenho um lastro, se eu tiver mais do que 1,5, onde eu tenho 1,5, para mim já está bom. E nesse meio aqui, ó, de 1 até 1,5, é que eu quero identificar onde eu posso ter problema, né? E lógico, o verde também, né? É onde eu posso ter problema e eu quero melhorar o meu preparo. Então, o que está aparecendo aqui em amarelo, nesse mapa de cores, está muito próximo de 1 milímetro. Eu posso ir lá e desgastar. Tá? E o que está mais perto aqui do vinho está melhor, mas ainda está no vermelho, eu posso desgastar um pouco também. Eu posso ver se dá para desgastar. Gente, isso é uma maravilha. Então não preciso nem ficar correndo com aquela janela na hora do preparo, vendo dente por dente. Eu coloco no mapa de cores, ele já mostra para mim aqui na hora, ó, onde eu posso ter problema. Tá? Aí eu quero, ó, aqui no meio do 21 e aqui na cervical e no meio do 22. Mas eu quero ir lá com a janela de corte, eu quero medir realmente quanto que eu tenho ali, né, de espessura. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui, ó. Do lado direito, ó, eu estou medindo exatamente quanto eu tenho de espessura aqui, tá? Qual é essa diferença? Né? Aqui é vestibular. Fica um pouco deitado porque o scanner não era da T-Shape, tá? Mas dá pra gente ver. E eu consigo aumentar aqui, ó, e vejo aqui consigo ver num corte mesmo, ó, o preparo está aqui por dentro e o projeto está aqui por fora. Eu tenho 3,40 na incisal, né? Tem até demais. Então eu identifico as áreas de problema e eu posso ir lá e desgastar na hora e já resolver o meu problema do preparo na hora. Então essa checagem, quando a gente usa quando a gente usa o scanner, essa checagem do preparo era muito mais segura. Tá? Depois que eu fiz todo o reparo do preparo, né? Então eu vi aonde eu tinha zonas de perigo, fui lá, repreparei, agora eu vou escanear os preparos. Então, o primeiro escaneamento que eu tinha feito era só para fazer a checagem. Agora eu vou fazer o afastamento gengival e vou escanear os preparos. Vocês estão vendo aqui a diferença? Ó? Olha o contorno aqui, ó, né? O afastamento do canino e dos 2 pré-molares aqui, ó. Canino, olha os 2 pré-molares, como está diferente, tá? Então, do lado direito a gente tem com afastamento gengival e do lado esquerdo sem o afastamento gengival. Então, primeiro eu escaneio, corrijo os preparos para depois fazer o afastamento, tá? E a gente tem que tomar cuidado, tentar identificar as falhas nas malhas, né? Então, isso aqui, às vezes a gente não consegue resolver com o scanner, porque como ele trabalha com luz, muitas vezes o preparo ele faz sombra em cima do dente adjacente, ó, e o scanner não consegue copiar. Aqui vai um ponto para o material de moldagem, né? O material de moldagem não teria esse problema. E aqui a correção da malha, invariavelmente tem que ser feita com software, e aí fica mais ou menos. É como se o protético colocasse um pouco de gesso no modelo aqui, ó, mais ou menos como ele acha que teria que ser para tentar corrigir. E aí o ajuste de ponto de contato certamente não vai ficar tão adequado. Tá? Então eu tenho o projeto, tenho o escaneamento da boca do paciente. O que eu tenho que fazer é uma subtração. Subtrai o projeto do escaneamento da boca e eu vou obter as lâminas aqui, as facetas ou as coroas, tá? Não é exatamente assim, mas é quase assim, viu, gente? É bem prático mesmo. Bem diferente do que se a gente fosse fazer no meio tradicional, que seria incluir a cera para poder injetar depois a cerâmica, no caso, né? Agora eu vou para a materialização disso. Como é que eu transformo esse STL agora, né, em algo que eu possa cimentar na boca do paciente? Facetas, coroas, né? Eu tenho 2 formas. Uma é trabalhar através de desgaste, de fresagem. Então eu mando essa informação para uma fresadora, ela vai pegar aqui, ó, do lado esquerdo um bloco de um material que eu já escolhi. Pode ser de silicato de lítio, silicato de lítio com zircônia, pode ser cerâmica calcítica, pode ser zircônia, pode ser metal, pode ser resina para provisório, pode ser resina calcinável, tá? Resina composta agora, reforçada, o Daniel acho que trabalha bastante com isso, o João também lá de São José dos Campos, o João Maurício também trabalha. Então,
pense assim, o material que vocês escolherem, né? O preparo, ele tem que estar condicionado ao material. Então, não dá para preparar e depois ver o que vai usar de material, tá? Mas a gente pode colocar uma gama enorme aqui de diferentes materiais e aí a fresadora faz aquela forma que foi desenhada ali na subtração, né, do projeto com escaneamento de boca e a gente obtém a peça, tá? Então aqui a gente está vendo um bloco que era inteiro, agora com uma faceta aqui que foi fresada através do desgaste desse bloco na fresadora, tá? Então aqui tem uma faceta, aqui tem outra, às vezes acontecem alguns acidentes, e o que a gente faz? Houve um acidente, corrige o projeto, manda fresar de novo. Como que a gente tinha que fazer antes? Molda de novo, insera de novo, põe revestimento de novo, injeta de novo. Então, esse processo digital também tornou a replicação muito mais fácil dos trabalhos, né? Isso é uma grande vantagem. Aqui também a gente está vendo coroas em silicato de lítio, ali eram coroas cerâmica feldspática, e aqui em silicato de lítio, tá? Ou a gente pode fazer a impressão 3D, tá? Isso se tornou muito mais comum de um tempo para cá. Aquele STL, a gente envia aquela informação para uma impressora e ela vai fazer em resina, tá? Ainda não tem, ou talvez já tenha, né? Mas ainda não é clinicamente utilizável as impressões em outros materiais. A impressão 3D em metal já tem, já se faz bastante o trabalho com impressão em metal. Em cerâmica eu vi que estava caminhando bem, mas não sei se já está disponível. Mas para o dia a dia que vocês vão encontrar é a impressão em resina, tá? Normalmente em resina calcinável. Então como é que o laboratório faz? Como era feito antigamente, inclui no revestimento esses padrões de resina calcinável, você vai para o forno, feita a queima da resina e depois se injeta a porcelana. Pode ser a ilhocídica, pode ser de silicato de lítio, só não pode ser zircônia, tá? Então a gente materializa aquele STL. Depois, se eu quiser usar um fluxo parcialmente digital, como é que é isso? Eu não tenho scanner, como eu falei para vocês, mas todos os meus pacientes que têm chegado no consultório nos últimos anos, né? Ou às vezes o paciente mais antigo quer fazer um trabalho, que eu vou ter que fazer prótese nele, eu mando fazer o escaneamento na clínica. Então ele vai na clínica de radiologia, vai na clínica de radiologia. Então eu tenho um protocolo aqui de pacientes, radiografia panorâmica, levantamento periapical e escaneamento intraoral. Às vezes eu peço também o escaneamento de face, às vezes eu faço no consultório, e depende do caso, tá? Mas, esse caso aqui, que você está vendo, eu já tinha o escaneamento intraoral do paciente, e era recente. E aí ele teve uma falha numa faceta aqui, tá? Do 22. Aí eu coloquei resina composta aqui, porque ele ia viajar, ele voltou para trocar essa faceta. Bom, eu já tinha esse escaneamento dele antes. O que eu fiz? Solicitei na clínica de radiologia, né? Ou eu normalmente já deixo gravado, esse STL, esse arquivo digital, preparei o dente dele e fiz uma moldagem, ó, convencional, tá? Silicona de adição, tá? Moldei essa faceta e aí eu mando para o laboratório, né? Ou se alguém quiser fazer também, ele vaza o modelo de gesso sobre esse molde e faz o alinhamento com o escaneamento que eu já tenho do paciente. A gente chama isso de um semi-digital ou de um parcialmente digital. Por que isso é legal? Porque eu não preciso nem chamar a clínica aqui no consultório para fazer esse escaneamento e pagar para eles. Eu posso usar, então, material de moldagem que eu também tenho aqui. Eu gosto de moldar, né? Eu domino bem a técnica de moldagem. Eu particularmente gosto dos moldes que eu faço, né? Até quando eu comecei a migrar para o escaneamento intraoral, eu falei, caramba, agora que eu estou começando a fazer um molde legal, eu vou parar de fazer e vou começar com os scanners, né? Então, o que o Protético fez aqui? Ele alinhou o modelo, vocês podem ver, ó, tem até a bolha aqui, ó, do modelo de gesso, que não tinha no escaneamento intraoral, ó, ficou com uma bolinha, mas tudo bem, aqui, ambientes que não são importantes, é uma bolha aqui também. Ele alinhou, então eu estou usando a mesma montagem em articulador, eu posso usar o mesmo projeto, a mesma boca que o paciente tinha antes. Então eu uso todas aquelas informações prévias para esse modelo agora.
Então, gente, não preciso necessariamente trabalhar com o scanner intraoral, sempre. Eu posso trabalhar com modelos de gesso desde que eu use essas informações que vão me dar aquela previsibilidade que eu queria antes, tá? Então, o alinhamento do modelo. Vocês estão vendo já aqui o preparo, ó, tá? Esse preparo que foi embutido aqui, nesse molde. E com esse modelo agora, alinhado com o superior do paciente, o protético faz o desenho da faceta. E ele pode me mandar para eu aprovar ou não, aqui está colocando num grau de transparência. Esse vídeo aqui eu fiz em cima de um HTML, né, ou de um link que o protético manda para a nossa aprovação, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, eu consigo fazer no celular. E aí eu falo para ele, ok, gostei, pode finalizar. E ele vai materializar a minha peça. O Flávio, aluno nosso aqui, ele fez uma pergunta para você. Se você for fazer uma comparação de scanner ou na literatura, existe algum considerado padrão ouro, algum scanner que é considerado o que tenha, de repente, uma acurácia melhor, alguma coisa do tipo? Olha, eu não diria para você, mas existem 3 aí que são os considerados melhores. O da Tri-Shape, o Omnicam, da Sirona, e o CS3600 da Carestream, tá? Mas eu não te diria que isso é tanto pela acurácia deles, né? Porque muitos scanners também estão chegando no mercado agora. Então, às vezes, o scanner pode ser bom, mas ainda não teve tempo de validação científica sobre o resultado dele, tá? Mas, então, respondendo de novo, posso te afirmar que se você quiser um scanner confiável, trabalhe com esses 3, tá? Confiável que a literatura ela realmente embasa. O Trios da Tri-Shape, o CS3600 da Carestream e o Omnicam da Sirona. Beleza, valeu. Beleza? E quando a gente vai trabalhar com implante, a lógica ela é muito parecida, só que é até mais fácil, né? Quem já está acostumado a trabalhar com implante sabe que moldar implante é mais fácil que moldar dente, porque muitas das coisas eu não preciso fazer. Obviamente, em alguns casos eu tenho que personalizar um transferente para fazer uma moldagem onde eu consigo a referência daquele provisório, mas eu não preciso, por exemplo, fazer afastamento de gengival. Então, a moldagem ela é muito semelhante, o escaneamento do implante é muito semelhante à moldagem, mas ela é mais simples, né? Então, nós usamos estou confundindo. Nós usamos peças chamadas scan body, que muito se assemelham a transferentes mesmo. Nós vamos instalar esses scan bodies sobre os implantes e escanear escanear o ar, tá? Então, vocês estão vendo aqui, imagem já do desenho, do design tridimensional, de um caso de 4 implantes, os modelos no software, e aqui, ó, já o scan body em posição, tá? O que o protético faz? Ele coloca o implante sobre esse scan body, o software reconhece a posição do scan body e posiciona o implante, e a partir daí ele consegue fazer, então, o desenho da infraestrutura, como nesse caso vocês estão vendo uma infraestrutura em zircônio, tá? Então eu vou mostrar 2 situações para vocês de prótese sobre implante, aí talvez eu tenha até que parar para não estender muito no horário, tá? Mas eu acho que isso já vai ser bem legal para, de repente, mostrar alguns caminhos para vocês, tá? Então vocês estão vendo aqui o desenho em zircônia, tá? Aliás, o desenho no ambiente virtual para uma peça, um pilar em zircônia. Aqui, o projeto final, então, ele sempre faz o projeto final para depois poder reduzir, né, a espessura que vai ser aplicada de cerâmica feldspática. A gente ter aqui um pilar adequado em zircônia, então vocês estão vendo desenho do pilar, desenho do projeto em cima, desenho do pilar, desenho do projeto em cima, final, desenho do pilar embaixo, desenho do projeto final em cima, tá? E a partir daí, ele vai materializar, aí aqui tem que ser fresado mesmo, o pilar em zircônia, tá? Então vocês estão vendo essas peças aqui que foram desenhadas no ambiente CAD do nosso lado esquerdo, tá? E a partir daí, como é que ele vai chegar nessa forma final que ele planejou? Aí é na raça, porque ele vai ter que aplicar a cerâmica feldspática. Então, eu tenho aqui um pilar feito em CAD-CAM, mas se eu vou aplicar a cerâmica feldspática, ainda volto para o tradicional.
tá? E para ele fazer, eu não consigo copiar exatamente essa forma, mas chega muito perto. E para ele poder fazer isso aqui, ele precisa montar em articulador, tá? Então eu volto para o articulador físico. Nesse caso, a gente não tem como fugir do articulador físico. Se eu estiver trabalhando com cerâmica feldespática, ainda que eu esteja usando os recursos de odontologia digital, eu volto sempre para o articulador físico, tá? Só que, se eu fiz um escaneamento intraoral, não tem como eu vazar um modelo de gesso. Então, a gente imprime um modelo e coloca um análogo, que não é o mesmo que a gente trabalha comumente com gesso, é um outro tipo de análogo, tá? É chamado de análogo digital, tá? Mas eu acho que esse nome confunde um pouco, porque ele é real, ele é físico. Então, a gente pode chamar aqui de um análogo para modelos impressos, tá? E aí, a partir daqui, ele consegue... Desculpa, a gente vai voltar. A partir daqui, ele consegue colocar o pilar de zircônia sobre esse análogo e fazer a aplicação da cerâmica feldspática, tá? Para isso, eu preciso fazer uma montagem em articulador, tá? Então, eu vou montar esses modelos impressos com os análogos, com os pilares, com as infraestruturas. Agora, o protético consegue fazer a aplicação da cerâmica feldspática. Muito perto do projeto, mas não exatamente igual, tá? Eu tenho aqui pilares em zircônia, posicionados sobre os análogos digitais, aqui a cerâmica já aplicada, tá? É importante vocês ficarem atentos quando estiverem fazendo um trabalho desse tipo, né, que forem montar em articulador, e pedirem para o protético não cortar a base, tá? Na verdade, eu acho que é importante ele nunca cortar essa base, porque ajuda também na estabilidade do modelo impresso, tá? Então, sempre vai ter uma base aqui, normalmente o protético corta e manda ele oco, como eu vou mostrar para vocês. Peçam para ele não cortar. E para essa base ficar desse jeito, ele tem que fazer a impressão com o modelo deitado, tá? Aqui vocês estão vendo o modelo com a base, ó, tá? Mas ele está angulado. Então, na hora de montar no articulador, eu não consigo preservar essa base aqui embaixo. Eu tenho que cortar. E aí fica um pouquinho mais difícil para montar no articulador e pode alterar a qualidade do modelo impresso, tá? Como eu vou mostrar aqui na próxima imagem. Quando ele faz a impressão com o modelo em pé, ou quando ele remove a base, ele te manda um modelo oco. Ó. Então, o que acontece? Se você jogar o gesso aqui, né, vai preencher, mas ele acaba danificando o modelo. Eu tenho uma imagem disso um pouco mais para frente. Então, o que a gente faz? Se veio desse jeito aqui e você não tem uma outra saída, molha um pouco de algodão, coloca aqui, preenche essas reentrâncias antes de colocar o gesso para montagem articulador, porque aí o volume do gesso fica menor e a expansão dele também é menor e o modelo fica preso do mesmo jeito, tá? E se a gente preenche com gesso, ó, quando ele expande, ele trinca e racha o modelo, ó, tá? Então, isso aqui era um caso para prótese removível. Eu perdi esse modelo, já não tinha mais como usar. Tudo bem que eu teria que fazer uma moldagem funcional aqui, né? Mas para a confecção da base de prova ou da moldeira aqui, para fazer a moldagem funcional, esse modelo já não servia mais, tá? Trincou aqui na frente também. Então, tomem esse cuidado. Aí fica uma dica e peçam sempre para o protético fazer a impressão com o modelo deitado, tá? Ou uma outra forma de trabalhar, que mais me encanta agora, tá? Por alguns motivos que eu vou falar para vocês mais adiante. Eu vou mostrar um caso de implante, mas pode ser feito com qualquer trabalho. Pode ser feito com faceta, pode ser feito com coroa de dentes posteriores, coroas de dentes anteriores, que é trabalhar sem modelo físico, tá? Então, aqui vocês estão vendo um caso onde foram instalados dois implantes, tá? Da Straumann aqui, com os escambores sobre eles, tá? E aqui do lado direito a gente já está vendo um modelo virtual, tá? O escambore, olha só o implante já instalado no ambiente virtual, tá? Então, o software reconhece esse escambore, posiciona os implantes, tá? Então, aqui eu estou vendo uma vista lateral e aqui uma vista oclusal, também para ver onde está a emergência aqui dos parafusos dos implantes. Então, aqui a gente está vendo a imagem na boca e a imagem tridimensional com o STL obtido. Então, com o escaneamento intraoral, né, eu consigo movimentar esse modelo, não que eu não consiga com modelos, né, mas aí eu preciso obter o modelo e escanear o modelo para fazer esse mesmo trabalho, tá? Eu consigo ver o perfil gengival desse caso, consigo ver o modelo com o escambore, tá? E a relação deles com o arco antagonista. E a partir daí, o protético, então, começa a fazer o desenho, tá?
Depois de desenhar, ele manda para mim. Ver se vai ter essa imagem, vai. Tá? Olha de novo, um print screen do celular. Eu olho, esse caso eu lembro bem que eu estava almoçando. Eu mandei para ele de manhã. Aí eu fui almoçar, ele já me mandou um print, mandou o HTML, né? Aí eu já vi em 3D. Isso não é uma foto, é uma foto que vocês estão vendo, mas eu consigo manipular essa imagem aqui, tá? No celular, eu consigo colocar em qualquer vista que eu quiser. E eu falo, bom, gostei. Ou não, olha, diminui um pouco aqui, a meia está um pouco, tá estrangulando a papila. Ou não, está um black space muito grande, eu quero fechar um pouco esse black space. Ele modifica o projeto e te manda de novo até a sua aprovação. Uma vez aprovado, ele vai materializar, então, essa peça. Tá? Então, nós fizemos aqui coroas em zircônia monolítica. Tá? Então, é um bloco só de zircônia, não é um pilar recoberto com cerâmica feldspática, é uma coroa inteira de zircônia. Tá? E aí aqui já o trabalho instalado. A grande vantagem que eu vejo se fazer coroas monolíticas é a ausência de necessidade de se fazer um modelo físico. Tá? E vocês pode ser um pouco difícil de acreditar no começo, eu também eu relutei um pouco para acreditar, mas o grau de justeza quando você não faz o modelo é melhor. Eu tenho muito menos ajuste de ponto de contato proximal e ponto de contato oclusal quando eu faço peças monolíticas. Tá? Tanto que hoje, se eu tenho oportunidade, eu só faço desse jeito, eu não faço modelo mais. Tá? Eu tenho, então, toda aquela qualidade da montagem no articulador que, para um planejamento, funciona da mesma forma, gente, que um articulador físico, tá? Com a vantagem do enceramento, eu tenho essa aprovação, essa validação, mas com a vantagem de não gerar resíduo, porque o modelo impresso é resina e a gente precisa descartar, né? E isso é um problema ambiental hoje, já vem sendo há muito tempo, está se tornando cada vez pior esse problema do lixo, né? A resina, ela não se degrada no meio ambiente. E além disso, eu tenho uma peça que vai ficar muito melhor ajustada na boca. Ou melhor ajustada, não diria, né? Melhor ajustada depende muito do que você faz na peça, mas que tem me dado uma necessidade de ajuste muito menor. Então eu consigo terminar mais rápido com mais qualidade de trabalhos. Tá? É claro que tem alguns vieses aí, né? A gente, se precisar alterar a cor, ele consegue, mas aí às vezes precisa alterar um pouquinho a forma, né? Eu preciso acrescentar um pouquinho aqui, ó, para chegar, para fechar o espaço com o dente adjacente, que é dente mesmo, né? Que não é uma coroa, e às vezes ele precisa então imprimir o modelo, tá? Mas de uma forma geral, é possível se fazer e é extremamente recomendável. Então, voltando ao que eu tinha falado antes, eu mostrei um caso de implante, mas pode ser feito com coroa sobre dente, tá? Pode ser feito com faceta, tá? Pode ser feito com qualquer trabalho, desde que eu use um material monolítico. Então, não precisa ser zircônia, eu posso usar silicato de lítio monolítico, eu posso usar cerâmica leucítica. Tá? O que é o monolítico? É uma peça feita com um material só, com um bloco só. Tá? Então eu não tenho um coping que é recoberto, um coping de um material que é recoberto com outro. É uma peça feita com um material só, uma coroa inteira de zircônia, uma coroa inteira de cerâmica feldspática ou uma coroa inteira de silicato de lítio. Tá? Isso que são as coroas monolíticas. E aqui uma radiografia final, e a gente consegue ver até a diferença, gente, ó, que tem do lado esquerdo dele, que foi a gente fez com zircônia monolítica, para o lado esquerdo, né, para o lado direito, eu tinha feito um implante anteriormente com copo em zircônia recoberto com cerâmica feldspática, tá? Falei para vocês que eu gosto de trabalhar com cerâmicas monolíticas, eu não gosto muito de trabalhar com zircônia para fazer coroas totais, porque a zircônia é um material extremamente resistente, ela não dissipa a carga, tá? Então, assim, são casos controlados pequenos, eu sei que isso pode até vai gerar alguma dúvida, talvez algum debate aqui, porque como ela não dissipa a carga, ela passa para o sistema posterior, que aqui no caso é o implante. Se você está falando de coroas monolíticas sobre dente, ela vai passar para o sistema posterior, que é o próprio dente, né? Ou o periodonto, e daí por diante. Eu gosto de trabalhar com materiais menos duros, vamos falar assim,
tá? Que dissipam mais as cargas. Mas um caso parcial, se é um dente só, né, o paciente tem a oclusão estabilizada, um bom ajuste, tem os guias definidos, não tem parafunção, né, ela vai super bem também, tá? O Dani, acho que eu vou interromper aqui, que eu já estou com quase 2 horas, é isso? Isso, estamos aí com mais 10 minutinhos, fecharia 2 horas. Tá bom, então deixa eu só dar um salto aqui. Eu vou falar da parte só da placa, do desenho. E aí eu acho que é importante, como a gente está falando também de trabalhos, né, de coroas, de implantes, tem algumas saídas com placas hoje, né, para quem está acostumado a trabalhar com placa meio relaxante prensada, tem algumas saídas mais práticas e eu até acho que mais eficientes e mais duráveis do que a placa prensada. Não que eu não goste dela, né? Então, para a gente pensar, para a gente relembrar, a placa prensada, como é que é? Eu faço os modelos do paciente, monto em articulador semi-ajustável, faço o mono para o laboratório, né? Vai dar preferência de cada um. Tem que abrir uma distância interarcos, né? Rotacionando a mandíbula nos côndilos, ou pelo menos os côndilos do articulador. Abro uma distância interarcos e faço ali um enceramento de uma placa, tá? Com cera 7, normalmente, a maioria das pessoas faz isso. Faz o delineamento ali, separando as áreas retentivas das áreas expulsivas, para conseguir delimitar até onde a placa mio-relaxante vai chegar. Deixa eu soltar aqui o vídeo, né? E faço o ceramento, então, manual da placa, tá? Qual a possibilidade usando recursos digitais? Eu posso, através de um enceramento, desculpa, gente, já confundi enceramento com escaneamento, de um escaneamento intraoral, fazer a montagem no articulador semiajustável virtual também, como vocês estão vendo aqui, tá? E fazer o enceramento da placa. Eu vou adiantar um pouquinho esse vídeo, tá? Não tanto, aqui. Então, aqui vocês estão vendo o laboratório delimitando qual é o limite onde a placa vai recobrir os dentes anteriores. Vocês estão vendo aqui, ó, delimitação de área retentiva e área expulsiva. Lógico que ele não precisa chegar até essa linha, né? Mas ele sabe o que é retentivo e o que é expulsivo em cada dente. E ele pode não invadir essa área retentiva que vocês estão vendo em verde aqui. Deixa eu apontar. Vocês estão vendo em verde, ó, tá? Com a placa, porque vai ser uma área de retenção e a placa vai ter dificuldade para se adaptar. Ou a gente vai ter dificuldade para ajustar essa placa, tá? Então, todo esse desenho é feito no ambiente virtual, sem cera, né? E sem gesso, com articulador. Tá? Também é um erro a gente pensar que os recursos digitais eles vão pular ou tirar a necessidade de uso de dispositivos que já são consagrados e que facilitam muito a nossa vida, como, por exemplo, o articulador. Tá? Então, sim, a gente usa o articulador semi-ajustável no ambiente virtual. E aí, depois de encerada, essa placa vai para a materialização. Tá? Então, a gente está vendo aqui o design da placa. Tá? A gente pode conseguir esse espaço interoclusal manipulando os modelos no software. Tá? O Exocad, até algum tempo atrás, não fazia isso, mas o Mesh Mixer faz com facilidade. Normalmente, nós temos aqui, como padrão das clínicas de radiologia, um escaneamento intraoral com os dentes cerrados. Mas eu preciso de um espaço entre eles para fazer a placa. Então, de novo, eu posso abrir esse espaço no software, rotacionando sobre os côndilos, como eu faria no articulador semi-ajustável. Tá? Mas, no articulador, normalmente a gente faz a montagem chegando mais próximo ali possível, né, da posição de relação central, tentando chegar na posição de RC, coisa que as clínicas de radiologia não fazem para a gente, com facilidade, né? Porque uma coisa é você manipular, você colocar um jig no paciente e conseguir fazer o registro interoclusal. Outra coisa é um técnico que está lá só fazendo cópia de arco, conseguir levar o paciente para lá. Então, nesses casos, a gente consegue fazer um dispositivo desprogramador, tá? Um jig. Você pode fazer isso no consultório mesmo, tá? E enviar esse jig com uma trava para a clínica de radiologia, para que ela consiga fazer o registro dessa posição. Então, vamos lá, vou passar uma imagem, se ficar confuso, vocês me avisam, eu volto, tá? Então, isso aqui eu fiz no consultório. Fiz um jig de luthier para desprogramação, né, muscular.
Cheguei na posição que me interessava ali, que era mais próximo de RC, onde eu achava que ia ficar mais confortável no paciente. A distância entre os arcos me permitia fazer a placa, então você tem que observar isso também, não é só desprogramar, né? Tem que deixar com uma distância para o protético conseguir preencher esse espaço com resina virtualmente. Mando esse dispositivo para a clínica de radiologia, então aqui a gente está vendo um espaçamento entre os arcos, tá? Se eu não tenho scanner, se eu tenho scanner eu posso fazer já, né? Mas se eu não tenho, eu mando para a clínica, e eles fazem esse escaneamento deixando esse espaço como eu sugeri, como eu previ e mandei para eles. Então, vocês estão vendo um caso do lado esquerdo, outro caso do lado direito aqui, tá? Com esse espaço, e aí sim, a partir daí, são imagens em STL, tá? A partir daí, o técnico vai fazer o desenho para mim. Então, olhem que interessante isso, esse vídeo ficou muito legal, foi feito pelo Lucas da Uniero, aqui de Santos. Ele tem uma clínica de radiologia, mas ele manja muito de design, né? Placas, de prótese nem tanto, mas de placa e guia cirúrgica, ele faz super bem. Então, vocês estão vendo aqui ó, uma vista oclusal, tá? A placa, o design dela está desenhado em amarelo. A gente tem aqui, eita, fiquei errado. A gente tem aqui o modelo, ou a boca do paciente, em marrom, tá? E por transparência, aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, eu tenho o arco inferior, tá? Então, o que eu estou vendo aqui? O arco inferior tocando na placa amarela e aqui todos os pontos de contato com o mapa de cor, tá? Onde eu tenho contato mais forte e onde eu tenho contato mais fraco, tá? Então, eu vou passar aqui o vídeo, ó. O design da placa, já feito, ele está fazendo a checagem, e esse vídeo ele manda pelo WhatsApp para a gente para aprovar. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ó? Vejam do lado direito superior, ó, o movimento é protrusão, tá? Então ele vai arrastar o cursor e o paciente vai fazer protrusão raspando na placa que foi desenhada. Tá? Vamos lá. Protrusão. Desculpa, gente. Vamos lá, protrusão de novo. Está lá, protrusão. Fez a protrusão. Então, quando essa movimentação é feita sobre a placa, alguns pontos de contato desaparecem, que é o que a gente quer. A gente quer a promoção dos guias. Outros não. Então, vocês vão ver que ele vai apagar aqui, ó, esse ponto de contato, porque ele achou que estava muito forte, tá? No pré-molar, que possivelmente foi o 14. Ele apagou um pouco. Então, ele está mexendo no design da placa para conseguir o guia que ele quer. Até depois eu pedi para ele tirar todos esses contatos. Né? Então você pode mexer nisso. Ó. Aqui, lateralidade, ó, guia canino para um lado, guia canino para o outro lado. Ó. Ausência de contatos no lado de balanceio, também no lado de trabalho. Se você quiser, você pode tirar mais esses contatos. Tá? O software permite que você trabalhe na placa. Tá? E aqui ele finaliza o design da placa. Está um pouco indentada ainda, depois eu pedi para ele melhorar isso. Eu não gosto de placa indentada. Mas esse recurso de desenho da placa no ambiente virtual ele é sensacional, porque a partir daí, agora a gente vai materializar essa placa. Tá? Pode ser feita por impressão 3D, tá? Uma resina impressa, transparente. Nesse caso, tem também um modelo, foi impresso, não precisa do modelo. Tá? No começo, os laboratórios mandavam placa e modelo. Aí eles cobravam placa e cobravam modelo. Lógico que eu fazia isso por mal, mas a gente acabava gastando mais, porque eu não precisava do modelo impresso, né? Eu ia ajustar a placa na boca. Então, a gente economiza porque, fazendo impressão só da placa, eu tenho uma redução de pelo menos metade do custo. Né? Ou a gente pode fazer a fresagem da placa. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo o desenho, né, o design dela, aqui do lado direito também na tela do computador, onde ele colocou esse design num disco de resina acrílica, e aqui no meio vai aparecer um outro vídeo. Ah, não, é desse lado mesmo, desculpa, gente. Ó. Aqui a máquina, uma máquina da Sirona. Eu vou pausar aqui. Ó. Fazendo um desgaste daquele projeto do computador numa placa de acrílico. Então, eu tenho aqui uma placa que foi prensada a alta temperatura, com controle
estrutural, controle de pressão, de temperatura. Então, ela certamente tem uma qualidade de material mesmo muito melhor do que uma placa prensada, né, de acrílico prensado termopolimerizável. E aqui o resultado da placa fresada, tá? É muito parecido com o da placa prensada também, tá? A placa impressa, ela fica um pouco mais amarelada e tem uma alteração de cor com o tempo mais rápida do que a placa acrílica. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é resina acrílica, só que foi fresada, tá? Na placa impressa, uma resina epóxica. É um pouquinho diferente, tá? Bom, Dani, falei pra caramba aqui, eu sei que eu já estou estourando o tempo, são 9 horas. Isso que eu conversei com vocês, espero que tenha sido proveitoso. Isso é resultado de um trabalho não meu, um trabalho de uma equipe. Agora eu vou te deixar com inveja, né? Falei do Dr. João Vieira de Moraes. Eu tenho a honra de trabalhar com o Dr. Henrique Cerveira Neto. Ele é nosso chefe aqui na Unimes, na Universidade Metropolitana de Santos. É uma pessoa que eu acho que todos deveriam conhecer, né? Se não pessoalmente, conhecer o trabalho dele. Ele foi um dos grandes idealizadores da prótese no Brasil. Ele, Dr. João Vieira de Moraes, Dr. Rui Fonseca Brunetti, entre outros também, Dr. Reinaldo Todescan, enfim, se eu ficar falando, eu sempre deixo alguém de fora, né? Mas o Dr. Henrique é uma sumidade, é um gênio da oclusão, um gênio da prótese total, um gênio da prótese, e ele nos orienta com maestria durante todos esses anos. Quando eu comecei a dar aula na Unimes aqui em Santos, já foi a convite do Dr. Henrique Cerveira Neto, e ele tinha sido meu professor na faculdade, né? Eu já admirava ele pra caramba, e aí tive a honra de trabalhar com ele. Aqui a gente tem a professora Cristiane, a professora Larissa, o professor Jorge Barbosa, que hoje é o chefe da graduação e da pós-graduação em prótese, um cara sensacional, uma cabeça impressionante, extremamente inteligente também, está inserido nessa parte de odontologia digital também, nos recursos, sabe muito, e orienta toda essa equipe aqui também com leveza, que eu acho que é o principal. Então, tem que fazer um agradecimento a todos eles. Está faltando ainda o professor Henrique, o professor Ivan, o Sandro, o Rodrigo, mas a gente nunca consegue todos numa foto, né? Sempre fica faltando alguém. Então, eu tenho esses daqui e eu acho que já representa bem toda a nossa equipe de trabalho, a que eu sou muito grato. E grato a vocês todos. Eu espero ter colaborado com informação para vocês. Esse é o objetivo, né, informação, e ter tentado, espero ter conseguido desmistificar um pouco as coisas, né? Tem muito assunto ainda, né? A gente podia falar muito mais tempo. Recursos digitais vai longe, vai implante, vai núcleo, vai uma série de coisas. Mas eu creio que essa parte, ou essa questão clínica do projeto, né, de fazer a prova desse projeto na boca, primeiro na tela, depois a prova do projeto na boca, fazer a checagem dos preparos, e depois a materialização de tudo isso, da forma como eu mostrei para vocês, eu creio que seja uma coisa extremamente importante para a gente conseguir, de novo, ganhar tempo, né, e ter resultados melhores no consultório, seja com dentística, seja com prótese, né, e as coisas se misturam bastante, isso é muito bom, né, a dentística com a prótese, seja com implante. Essa questão de se é dentística, se é prótese, viu, Dani? Aqui em Santos, há um tempo atrás, dava muita confusão, porque não, esse conteúdo é da dentística, esse conteúdo é da prótese e tal. Mas isso é uma besteira, porque no final das contas, quem vai fazer é o dentista, né? Então, quem que vai ensinar? O dentista vai fazer tudo, então não vai fazer só a dentística, ou só a prótese, ou só o implante. Então, as informações elas se misturam e isso é muito bom. Gente, obrigado de novo pela atenção. Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu vou tirar aqui minha tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo sair do compartilhamento. Como é que eu faço aqui? Sair não. Não ainda, né? Como é que eu encerro aqui para a apresentação? Vamos ver.